Olá, colegas. Mais uma vez, mais um encontro, mais uma aula aqui no curso técnico de enfermagem, oferecido pela ITEG, Escola Técnica de Januária. Damos prosseguimento aqui aos nossos assuntos relacionados aí à assistência prestada pelo técnico de enfermagem. Hoje o nosso assunto é também insuficiência renal crônica, um acometimento que traz muitas complicações ao paciente, uma vez que, devido a essa cronicidade, vamos dizer assim, afirmamos que houve uma complicação do caso. Existia um evento agudo, né, uma insuficiência renal aguda, que evoluiu para uma insuficiência crônica. A insuficiência aguda ou ela pode não ter sido tratada ou tratada com insucesso e evoluiu para essa cronicidade, que é o que diz aqui. A doença renal crônica ocorre quando os rins não conseguem mais remover os dejetos e água extra do sangue como deveriam. Uma doença renal crônica, então, é mais frequentemente ocasionada por diabetes ou pressão alta. Então, pessoal, como vocês perceberam aí, essa insuficiência renal, na verdade, é uma incapacidade do rim filtrar esse sangue. E o objetivo desta ação, dessa filtragem, dessa filtração, vamos dizer assim, é eliminar as substâncias essas que podem ser tóxicas e principalmente quando essas substâncias elas encontram em grandes quantidades, em grandes concentrações do sangue, e a gente pode citar exemplo ureia, creatinina, provocam alterações do ponto de vista negativo. Assim, essa alteração desse funcionamento dos rins pode acontecer devido também a uma desidratação, uma sepse, uma lesão no próprio rim, ou a presença de pedras, né, que a gente fala aí, as famosas pedras nos rins. E de forma geral, pessoal, a forma crônica, ela não tem cura. Ela convergiu aí para uma cronicidade e torna-se mais difícil a assistência. E aqui nós temos também uma informação que cada rim contém em torno de 1 milhão de pequenos filtros feitos de vasos sanguíneos. A diabetes e a pressão alta podem danificar esses vasos, de modo que os rins não conseguem mais filtrar o sangue tão bem quanto deveriam. Geralmente, esses danos acontecem lentamente ao longo de muitos anos, e à medida que mais e mais filtros são danificados, os rins eventualmente param de funcionar. Lembrando que isso começou com um acometimento agudo, que poderia apresentar-se de forma temporária, e devido ao não tratamento ou insucesso no tratamento, como dito antes, levou a esse rim, aos poucos, perder a sua capacidade de filtrar o sangue e eliminar esses dejetos. Aqui nós temos uma imagem, né? Como se a torneira fizesse o papel do rim, com o objetivo de realizar essa eliminação de dejetos, essa filtração, pessoal.
Neste caso, como não há cura, existe uma forma de fazer o papel do rim. E essa forma é uma forma mecânica que a gente denomina hemodiálise. É um procedimento que filtra o sangue. Através da hemodiálise, são retiradas do sangue substâncias que, quando em excesso, trazem prejuízos ao corpo, como ureia, potássio, sódio, água. E atualmente tem havido grande progresso em relação à segurança e eficácia das máquinas de diálise, tornando o tratamento bastante seguro. Então vocês percebem aí, pessoal, que como não há cura na insuficiência renal aguda ou crônica, nós temos aí, através da hemodiálise, através deste procedimento, um tipo de alternativa que faz com que essa filtragem mecânica aconteça. Em geral, a hemodiálise é feita 3 vezes por semana, com duração de 4 horas. Podem existir variações neste tempo de acordo com o tamanho e a idade do paciente. Crianças e adultos de grande porte podem necessitar de um tempo maior. Como é que se descobre que uma pessoa está com insuficiência renal, pessoal? E aí tem os exames, né? Exame de sangue, temos também a dosagem de creatinina, ureia, sódio, são exames aí, até mesmo a própria urina, né? O exame de urina tem o objetivo aí de detectar a presença de proteína na urina, porque não pode, a urina não pode conter proteínas. Se está se está perdendo proteína pela urina, pode ter certeza que o rim está comprometido e não está realizando essa filtragem desta proteína. Aí isso indica que está havendo um mau funcionamento dos rins. E aí temos também outros exames de imagem que podem ser utilizados, ultrassons, ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas, são alternativas para o diagnóstico. E quais seriam os problemas que podem surgir, né, durante a hemodiálise? É bastante comum sentir câimbras musculares, queda rápida da pressão arterial, que a gente chama de hipotensão, durante o próprio procedimento de hemodiálise. E esses problemas eles acontecem principalmente em consequência das mudanças rápidas no equilíbrio dos líquidos e do sódio. Daí, pessoal, essa hipotensão ela pode fazer com que o paciente sinta uma fraqueza, uma tontura, um enjoo, uma moleza, pode vomitar. E o início do tratamento dialítico ele pode ser um pouco mais difícil, pois nessa fase o corpo está adaptando a uma nova fase. Então, as primeiras sessões, o paciente ele sofre bastante. Ele sofre muito. E principalmente pela rotina, né? Pela mudança de vida que é causada. Né? Vocês perceberam que 3 vezes na semana a pessoa é submetida a esse procedimento, que dura 4 horas. É muito tempo, pessoal. É um sofrimento que nem gosto de imaginar. Às vezes também, na maioria desses tratamentos que a gente viu aí que tem essa filtragem que é feita, na maioria das vezes o tratamento também pode ser feito com o uso de remédios antipertensivos, diuréticos.
Assim a gente pode promover, né, a eliminação, favorecer, melhor dizendo, a eliminação dessas substâncias tóxicas que encontram-se, né, que é possível de acontecer. E aí com alguns medicamentos a gente pode promover, né, a diminuição deles. Mas naqueles casos mais graves, principalmente nesse tipo de insuficiência que é a crônica, tem alguns casos que é necessário o próprio transplante renal, pois a hemodiálise ela já não está sendo mais efetiva. Então tem essa medida, última medida, vamos dizer assim, que seria o transplante. E aí temos o tratamento comportamental, que é importante a gente relatar aqui. É importante que essa pessoa ela siga uma alimentação indicada pelo nutricionista. Uma dieta rica em carboidrato, por exemplo, pobre em proteínas. Porque a gente sabe que a proteína está provocando desequilíbrio. Se a proteína faz mal para ele tem que ter uma restrição proteica. De proteína, de sal, potássio. Assim a gente pode até evitar uma sobrecarga renal. Então o fator comportamental é importantíssimo nesse caso. Para que seja feita a hemodiálise, pessoal, requer um procedimento cirúrgico de inserção de uma fístula. O que seria a fístula arteriovenosa? É um acesso à corrente sanguínea facilitado, indispensável, essencial para que o sangue possa circular até o dialisador. O dialisador é a máquina. E para que retorne ao corpo. Essa fístula é usada para a diálise. É uma ligação entre uma artéria e uma veia, feita através de uma pequena cirurgia. Aqui vocês podem observar na primeira imagem que nós temos uma sobreposição da pele da pessoa. Aqui foi instalada uma fístula. A fístula favorece a inserção do acesso. Favorece a inserção do acesso para que seja realizada a filtragem. Então vocês podem perceber que a fístula, essa porção azul, o que acontece? Por uma via o sangue está saindo, pela outra via o sangue está retornando. Porque vocês podem perceber, não sei, na imagem anterior, depois vocês podem voltar, que o sangue ele sai e o sangue ele volta. Então nós temos que ter esses dois acessos para que seja possível essa filtragem do sangue. Enquanto profissionais da enfermagem, o que a gente pode fazer para contribuir com a melhor qualidade de vida, se é que podemos dizer isso, se tratando de uma hemodiálise, de uma insuficiência renal crônica? O que podemos contribuir para minimizar ainda mais esses riscos que o paciente possui de uma piora do quadro? Manter, né, o braço da fístula bem limpo, lavando sempre com água e sabonete. Qualquer sinal de inchaço ou vermelhidão deve ser comunicado imediatamente ao médico ou às enfermeiras ou enfermeiros. Orientar e estimular exercícios com a mão e o braço onde está localizada a fístula. Isto faz com que os músculos do braço ajudem no amadurecimento da fístula. Quando esse amadurecimento da fístula, pessoal, quer dizer o seguinte: quando a pessoa é submetida à inserção de uma fístula, à colocação de uma fístula,
a introdução de um acesso, a pessoa não pode usar prontamente aquele acesso. Essa fístula ela não pode ser utilizada como via imediatamente. Por isso que aqui está falando no amadurecimento. A fístula ela tem que ser aceita, porque há alguns casos em que a fístula é rejeitada. Então, a gente tem que estimular alguns exercícios para favorecer uma melhor adaptação da fístula e um amadurecimento dessa fístula. Orientar o paciente a evitar carregar pesos ou dormir sobre o braço onde a fístula está, pois a pressão sobre ela pode interromper seu fluxo. Vocês podem perceber que são cuidados, orientações para casa, quando o paciente ele vai para casa, vai para a residência. Não verificar a pressão no braço onde está localizada a fístula, pois o fluxo de sangue pode ser interrompido. Se o paciente chegar lá na sua unidade de saúde e você for aferir a pressão dele no braço onde encontra-se a fístula, você pode contribuir para uma complicação dessa fístula, ou até mesmo interromper o fluxo de sangue neste membro. Não retirar sangue, no caso de exames, né, pessoal? Ou uso de medicamento nas veias do braço onde está localizada a fístula. Vai fazer um exame de sangue, usa o membro ao qual não encontra-se a fístula. A não ser que seu médico auxiliar autorize. Há algumas particularidades, mas de forma geral, nunca. As retiradas de sangue podem criar coágulos no interior do vaso de sangue e interromper seu fluxo, e os medicamentos podem irritar as paredes das veias. Caso aconteçam hematomas, manchas roxas após uma punção, use compressas de gelo no dia e água quente nos dias seguintes, conforme a recomendação médica ou da enfermeira ou enfermeiro. Então são orientações simples, básicas, importantes, pontuais, que a gente pode evitar uma complicação maior relacionada a um cuidado com a fístula. Aqui, pessoal, agora a gente fala da colostomia. Tenho certeza que algum de vocês aí já viu alguém ou presenciou alguém utilizando essa bolsa de colostomia. E a gente sabe que essa bolsa nada mais é do que um estoma intestinal. Um estoma é uma abertura, pessoal. Ou seja, a exteriorização do abdômen de uma parte do intestino grosso para a eliminação das fezes. A colostomia é utilizada quando o paciente apresenta qualquer problema que o impede de evacuar normalmente pelo ânus. As fezes saem pelo estômago, localizado na superfície do abdômen, e são coletadas em uma bolsa plástica adaptada à pele. Aqui vocês podem perceber, né, que este cidadão é este cidadão aqui. Um cidadão que sofreu algum problema intestinal, e esse problema intestinal fez com que houvesse uma interrupção da digestão, do processo de digestão e excreção através do ânus. Ou seja, o ânus, a comunicação anal foi perdida. E essa pessoa ela precisa eliminar essas fezes de alguma forma. E essas fezes elas saem através de uma abertura que a gente denomina estoma. E essas fezes, a partir do momento em que é realizada o processo de excreção dessas fezes, ela é acumulada nesta bolsa. Tá? Então, a gente também chama essa colostomia também de ostomia. Vocês vão encontrar em algumas literaturas essa nomenclatura. Tá? Então, o que seria essa ostomia de uma forma assim, simples, explicando para você? Na verdade, é uma ligação do intestino grosso
diretamente para a parede do abdômen. E essa abertura ela permite a saída das fezes para essa bolsa, como eu disse para vocês. Isso normalmente, na maioria dos casos, acontece após cirurgias para tratar problemas no intestino, principalmente câncer. Câncer de intestino é muito comum. E para tratar câncer, a gente tem que, na verdade, é recomendado paralisar a via intestinal. Se paralisou a via intestinal, logo essas fezes elas não conseguem ser excretadas através dos ânus. Do ânus, melhor dizendo. Tá? Embora a maioria dessas colostomias, como eu vou dizer aqui agora no próximo passo, próximo slide está aqui, que nós temos alguns cuidados com essa bolsa. Principalmente ao trocar essa bolsa. Estar sempre atento a possíveis complicações como necrose, o local, a abertura, a ostomia, ela passa a ficar escurecida, ela assume um aspecto necrótico, dermatite periostomal, o local ao redor da bolsa começa a ficar avermelhado. Edema, inchaço, infecção, hemorragia, começa a sangrar as regiões próximas adjacentes à bolsa. Retração, colapso, distensão abdominal. O abdômen ele pode ficar tenso, rígido, bem como a parada, né, de eliminação de flatos e conteúdo intestinal. Pode ser que as fezes deixem de serem excretadas para a bolsa devido a uma complicação que esteja acontecendo. E aí, como eu disse, as colostomias elas podem são classificadas em temporárias, quando posteriormente haverá um restabelecimento do trato intestinal, com ânus com orifício de saída natural, e permanente, quando forem definitivas. Então, vamos supor que um paciente ele foi submetido a um procedimento cirúrgico devido a um tratamento de câncer, e a gente percebe que ele usará essa bolsa de colostomia por um tempo pré-determinado, um tempo limitado, para que seja submetido à radioterapia, à quimioterapia para tratamento do câncer. Então, estabeleceu-se um período. Elas assumem uma característica temporária. Já existem outros casos em que a pessoa ela vai utilizar de forma definitiva essa bolsa. Seja por um problema anatômico, seja por um problema genético. Então são condições em que podem ser definitiva ou temporária. E aqui, pessoal, nós temos a bolsa, com ilustração de como a bolsa permanece na pessoa. Tá? Ela fica desta forma fixa. E aqui nós temos a bolsa propriamente dita, uma imagem real, uma foto. Né? E vocês percebem que aqui nós temos as medições, o diâmetro. Quando a pessoa é submetida a um procedimento cirúrgico em que é feita uma abertura, é feito um estoma, quando vai introduzir, colocar a bolsa, essa abertura é medida com uma régua. E essa régua auxilia na hora o diâmetro, o diâmetro do orifício, quando ele é realizado de forma cirúrgica, ele é medido, o seu diâmetro ele é medido. E a partir do momento em que a gente conhece o diâmetro, a abertura do estômago, a gente consegue recortar através de uma tesoura o diâmetro correto da bolsa, para que o diâmetro da bolsa consiga encaixar-se perfeitamente com o diâmetro do estômago ou ostoma.
E aqui nós temos alguns procedimentos, né, que vai auxiliar a trocar esta bolsa. Para retirar a bolsa, descola-se lentamente para não... Aqui, né, aqui foi um erro, viu, pessoal? Não é magoar, é machucar a pele. Uma boa dica consiste em colocar um pouco d'água morna na região para ajudar a descolar mais facilmente. O que acontece? Quando é retirada a abertura, aqui nessa porção existe uma cola. E esta cola consegue fixar-se com muita segurança à abertura, ao orifício do estômago. Então muitas vezes a gente tem que umedecer ou até mesmo em algumas vezes, como é recomendado aqui, colocar um pouco de água morna para ajudar nesse descolamento, para que evite ferirmos o orifício. Após a retirada, a gente limpa o estômago e a pele em volta com um pano macio, limpo e umedecido em água morna. Não é necessário utilizar sabão, mas caso prefira, pode utilizar um neutro. Não pode utilizar sabão com produtos químicos, sabão neutro, um sabão mais isento de produtos químicos, para que não ocorra um processo alérgico ou uma complicação maior, que deve ser bem retirado com água limpa antes de colocar a nova bolsa. Após este passo, a gente vai procurar secar bem a pele em volta da colostomia, para permitir que a nova bolsa fique colada à pele. Porque se você não enxugar bem e colocar a bolsa em seguida, pode ser que essa fixação venha apresentar problemas. Então não é recomendado utilizar creme e produto na pele sem indicação do médico. Produtos, loções ou hidratantes, isso são recomendações do médico, viu, pessoal? E a gente orienta bem para que a família não faça algo que provoque um processo alérgico, complicando ainda mais a situação. Cortar um pequeno buraco na bolsa nova, do mesmo tamanho da colostomia, ou seja, na primeira troca, a família é o seguinte, pessoal, esse treinamento da troca de bolsa ela é feita lá no momento em que o paciente ele vai ter a alta. O médico seleciona uma pessoa da família, e essa pessoa da família que tem habilidade, ela vai passar por um treinamento e ela mesma pode trocar essa bolsa. Porque muitas vezes o técnico, nós profissionais, não temos essa capacidade de estar a todo momento na residência da pessoa. Então, muitas vezes, uma própria pessoa da família pode ser treinada. E aí a gente cola a bolsa nova de volta ao local correto e pronto. Tá? Está feita a troca propriamente dita. É isso, pessoal. Hoje nós trouxemos 2 assuntos para vocês, que é a insuficiência renal crônica e a bolsa de colostomia. São procedimentos e assistências que requer muita nossa participação. A gente recomenda uma leitura de outras literaturas para que vocês possam ainda engrandecer o conhecimento seus. E aí a gente discute nos nossos fóruns tudo que foi abordado nesta aula de hoje. Até a próxima, pessoal.